Ô, Jamil, vamos começar pela sua manchete principal, já que eu falei agora da pandemia. Acordo da ONU sobre saúde abre um racha entre Brasil e países ricos, que é uma a reportagem que o Jamil nos traz hoje, falando aí sobre essas discussões, né? Depois até do presidente Lula, ele fez um discurso muito forte de combate à desigualdade, cobrou dos países ricos um olhar em relação à desigualdade, à fome no mundo, e inclusive a questão também relacionada à paz. E aí ele falou também, e aí a ONU, a entidade que discute isso, vai destinar o dia de hoje para realizar uma cúpula com discussão sobre essas medidas que possam prevenir uma futura pandemia e preparar as sociedades para lidar com novos surtos. Queria saber que racha é esse, qual é a importância dessa reunião, hein, Jamil? Olha, é bastante importante esse racha, porque ele é muito fundamental para a gente até mesmo entender como os países estão distantes uns dos outros, mesmo depois da pandemia. Todo mundo sabe o que aconteceu durante a pandemia no que se refere à distribuição de vacinas, elas ficaram concentradas nas mãos de poucos países, os países pobres receberam essas vacinas meses ou até mais de um ano depois do início da vacinação em alguns lugares do mundo, claro, nos lugares mais ricos. E qual foi a decisão? O mundo vai fazer um novo tratado internacional para regular vários aspectos em relação à saúde. Um deles, a abertura dos países para que eles sejam justamente monitorados em casos de surto. E aí, obviamente, estamos falando da situação da China ou de qualquer outro país que seja obrigado a mostrar transparência. Mas esse acordo que está sendo negociado também fala, Fabiola, da obrigação dos países ricos de compartilhar tecnologia, de garantir essa transferência de tecnologia para quê? Para que essas vacinas não sejam produzidas só aqui na Suíça, ou na China, ou na Índia, e ponto final, mas que elas tenham produções, eventualmente de versões genéricas, em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Para quê? Para garantir o abastecimento. Muito bem. O tratado está sendo negociado, ele precisa estar concluído em maio de 2024, mas eis que surge esse racha absolutamente fundamental. Qual é esse racha? Os países ricos, e aí principalmente Europa e Estados Unidos, querem o seguinte dos emergentes. Olha, Brasil, Indonésia ou República Democrática do Congo, se aparecer um surto de qualquer coisa aí, vocês terão a obrigação de nos mandar as amostras desse vírus, ok? É uma obrigação que vocês vão ter de assumir de mandar para os países ricos, os laboratórios dos países ricos, essas amostras desses vírus ou de qualquer outro tipo de doença que aparecer. Mas nós não queremos, nós, países ricos, não queremos ter o compromisso algum de que uma vez a gente produz a vacina a partir daquela amostra, eu não terei obrigação nenhuma de te mandar a vacina. Ou seja, uma hipocrisia gigantesca e justamente o que o presidente Lula falou ontem da desigualdade. De um lado, países em desenvolvimento serão obrigados a entregar as amostras do vírus ou de qualquer outro tipo de doença que aparecer, e de outro lado, os países ricos não querem nenhum compromisso de que eles distribuam as vacinas, ou seja, querem voltar a vender vacinas. Isso tem causado uma crise diplomática muito grande entre os governos, que, claro, dizem, olha só, o que acabou de acontecer no planeta, olha a crise que nós passamos agora há poucos anos no que se refere à pandemia, e vocês, países ricos, querem de novo manter esse status quo, essa situação. Então, é uma crise bastante importante, é uma crise que não tem uma solução hoje nessa cúpula, não, essa cúpula é mais uma etapa da discussão, mas, obviamente, a negociação está profundamente contaminada. E remete ao que o presidente disse ontem: desigualdade. Não é desigualdade interna de renda dentro de um país, mas é desigualdade entre os países, e o que também foi citado pelo presidente ontem no discurso.
Quando eu fico ouvindo o Jamil, a sensação que eu tenho um pouco é que a gente nunca vai conseguir um acordo, é sempre tão difícil, né? Parece que está muito longe, sempre muito longe, muito difícil. Como é que você vê, ô Josias, esse racha, essa dificuldade? E aí a gente começa já a ficar preocupado, né? Porque a gente lembra na pandemia de Covid, teve realmente todo esse racha, essa dificuldade. Fabíola, nos discursos políticos, o combate à desigualdade é uma bela peça de retórica, né? Mas na prática cotidiana dos governos, o estreitamento da distância que separa ricos e pobres é uma falaciosa utopia, né? A diferença entre discurso e prática fica muito evidente nessa negociação que nos é relatada pelo Jamil nessa reportagem de hoje, né? Uma negociação intermediada pela ONU ali num ambiente que deveria estimular um estreitamento de inimizades, né? E nós estamos falando da prevenção de futuras pandemias, né? Os países ricos resistem a assumir compromissos que contemplem aí a transferência às nações pobres da tecnologia para a produção de vacinas, outros produtos farmacêuticos para conter futuros surtos, né, como o da Covid. Isso me lembra um pouco algo que ocorreu no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando o Brasil quebrou na marra patente de medicamentos contra a AIDS. Na época também havia uma resistência, e o Brasil quebrou e utilizou esses medicamentos, mas fez isso na marra, não na base da... A negociação não prosperou naquela ocasião também. Esse debate pós-Covid acontece nas pegadas dos discursos do Lula e do Joe Biden na abertura da Assembleia Geral da ONU. Houve ali muitas coincidências de pontos de vista entre o Lula e o Biden. O Lula disse que o mundo está cada vez mais desigual, os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza do que os 40% mais pobres da humanidade. Achei até que isso era uma frase exagerada, mas depois vi que é isso mesmo. E ele foi ecoado pelo Joe Biden. O Biden disse: os Estados Unidos procuram um mundo mais seguro, mais próspero e mais equitativo para todas as pessoas. E aí fez lá uma declaração muito linda, que o futuro dos Estados Unidos está ligado aos dos demais países. Nenhuma nação pode enfrentar os desafios sozinha. E aí vem esse debate sobre as vacinas. O Brasil está no polo que defende o compartilhamento de tecnologia. Os Estados Unidos se associam aos países europeus no polo oposto. Protegem as suas patentes, simultaneamente exigem que os países tropicais forneçam amostras de vírus, patógenos que percorrem as atmosferas empobrecidas como uma ameaça a ambientes mais prósperos e limpinhos. Eu acho, Fabíola, que a humanidade ainda tem muito a desaprender com as suas mazelas, né? Se a Covid serviu para alguma coisa, foi para demonstrar que toda essa desigualdade entre ricos e pobres ela é igualada num lugar comum, que é a cova. Todos vão terminar no mesmo lugar. Então, ou a gente se convence de que é preciso realmente estreitar as distâncias, ou vamos apressar esse caminho que nos leva todos ao mesmo lugar, a cova, a sepultura. Fabiola, só para completar o que o José está Exato. colocando, Fala, Jamil. muito rapidamente, quando a gente sai daquele teatro dos discursos de ontem e cai na realidade da política internacional, é o que o José colocou, é uma distância ainda muito grande. A palavra luta contra a desigualdade ela é muito abusada em vários sentidos no que se refere a esses discursos, mas quando a gente entra na negociação de fato, né, de temas absolutamente fundamentais, que, por exemplo, o compartilhamento de vacina, a gente cai, obviamente, numa situação de nacionalismos, de interesses comerciais, de patentes que não são abertas para ninguém, só ficam com aqueles países. Agora, você imagina, olha a situação, se vai haver uma obrigação de que todos os países compartilhem as amostras de vírus, onde vocês acham que há uma maior chance que esses vírus apareçam? Nos países tropicais. Obviamente, é uma constatação, isso não é uma teoria da conspiração, isso é o que acontece de fato. Muito bem, aí aparece o surto, aparece aquele problema, então vai para um laboratório aqui na Suíça ou nos Estados Unidos, aquele laboratório produz uma vacina e aí vende de volta para aquele país que teve a obrigação de apresentar aquele vírus. Se isso
coordenação internacional, olha, estamos com sérios problemas, né, Josias? Sem dúvida.